Ô Simões, como é que você encara, cara, esse momento assim? O Henrique André já tá inclusive aqui pra gente voltar a falar do lado atleticano. E falamos há pouco de apoio, né? Do lado cruzeirense, torcedor celeste presente aí. Hoje, lá na Toca da Raposa 2, recepcionando o Gerson. 30 mil ingressos com a previsão de 40 já para esse fim de semana. Do lado atleticano, como é que você encara, Simões? Isso tudo tá acontecendo, bastidores, reclamações aqui e ali, pressões desnecessárias, a parte externa tem atrapalhado também, Simões? Pera aí que o microfone tá fechado. Fala, Henrique. Perdão, só para apimentar isso, né? Você falou de público do Cruzeiro. Pelas informações que eu tive, venda tímida do Atlético para domingo. Uhum. Só pro Simões ter essa noção também. Fala, Simões. Olha só, o Cirilo, eu até falei disso no Rádio Esportes e minha opinião é a mesma, tá? E a gente estava acabando de falar aqui da questão do Flamengo, do Palmeiras e de valores, né? A gente precisa lembrar que Flamengo e Palmeiras estão vivendo isso hoje porque lá atrás eles viveram um processo de reconstrução. E foi um processo de reconstrução duro. 10 anos. Um processo de reconstrução muito duro. O Palmeiras de categorias de base, o Flamengo já tinha uma categoria de base mais ou menos estruturada, mas fez também. E o Flamengo penou. E, aliás, quem iniciou esse processo não ganhou nada, né? Que foi o Bandeira de Melo, né? Ele saiu sem ganhar um grande título. No primeiro ano. Copa do Brasil. Ganhou em 2013, né? Do Atlético do Paraná, no Maracanã, com o Hernani Brocador sendo o nome. Mas com um time bem modesto, né, Max? Perto do que o Flamengo tem hoje, claro, né? Foi uma Copa do Brasil. E aí, o que acontece? Ô Cirilo, esse movimento que o Cruzeiro está vivendo hoje, de Gerson, de Caio Jorge, essa coisa toda, a gente viveu no passado recente no futebol mineiro com o Atlético 2021, não é verdade? 2020-21, com a chegada de Hulk, de Nátio, várias contratações, Guilherme Arana, Zaratio, que era uma promessa sul-americana, hoje é um jogador que está em baixa no Racing, mas quando ele chegou como uma grande promessa sul-americana. O Everson em litígio com o Santos foi uma oportunidade e a gente na época até questionou porque tinha o Rafael, né, que podia ser titular. Exatamente, e foi pedido do Sampaoli. Então, Cirilo, o que eu vejo, sabe, é assim, o Atlético viveu esse processo de um grande investimento. Eu acho até que entra nessa história aí do saco sem fundo, né? Investiu muito mais do que poderia diante do que arrecada e agora vive um processo de reconstrução. O Atlético está tentando viver um processo de reconstrução. E é interessante que é um discurso muito parecido com o que o Cruzeiro já teve na era Ronaldo. O Ronaldo chegou no Cruzeiro e você vai se recordar que a palavra era reconstrução. É isso, arrumar a casa para poder tentar crescer, para poder tentar ser sustentável. E isso é fundamental em qualquer empresa, tá? E aí, o que acontece? O que eu fico vendo, e foi o que eu falei no Rádio Esportes hoje, é que eu vivi, né, a minha infância, minha adolescência, minha juventude, minha vida adulta inteirinha. Cara, o Atlético de 71, e eu sou de 68, de 71 a 2013, o Atlético ganhou 2 Copas Conmebol. Em 92 e 97. Em 97 o Marcos estava em campo e foi inclusive um dos protagonistas do título. Isso, cara, de 71 a 2013. Foi 3 vezes vice-campeão brasileiro. 77, 80 e 99, que o Marques fazia parte do elenco. Foi várias vezes semifinalista do Campeonato Brasileiro, batendo recorde de público, tendo a melhor média de público do Campeonato Brasileiro, por várias e várias vezes. É só pegar aí que tem mais de 10 anos em que a melhor média de público do Campeonato Brasileiro foi da torcida do Atlético, sem que o Atlético fosse o campeão daquele Campeonato Brasileiro, tá? E com o torcedor carregando simplesmente o orgulho de ser atleticano, o torcedor carregando o orgulho de ir ver o time dele jogar. De um tempo para cá, e isso é até explicável, porque as redes sociais provocaram isso, né? A rede social, ela está mostrando toda hora a grama do vizinho, né? E aí, às vezes é muito ruim você ver a grama do vizinho, tá? Mas eu mostrei no Rádio Esportes, se você pegar o ranking da CBF, o ranking atual, que ela liberou agora, no Natal, o Atlético é o 4º clube. Ele está atrás do Flamengo, do Corinthians e do Palmeiras. Se você pegar o ranking da Conmebol, da Confederação Brasileira, da Confederação Sul-Americana de Futebol, o Atlético é o 6º, o 3º brasileiro. Só está atrás de Palmeiras e de Flamengo. Isso é fruto de regularidade. E essa regularidade foi conquistada quando? Num passado recente. Em 2020, o Atlético foi 3º colocado do Campeonato Brasileiro. É um resultado ruim?
em 2021 foi campeão brasileiro da Copa do Brasil. Em 22 ganhou a Supercopa. Em 23 foi terceiro colocado da Copa do Brasil. Em 24 foi vice da Libertadores e da Copa do Brasil. E ano passado foi vice da Sul-Americana. Uma perda muito sentida. Tá? Muito sentida. Que eu acho até que em determinado momento, pela diferença técnica entre os dois times, beira a vergonha. Porque o Atlético é muito melhor do que o Lanús. Muito melhor do que o Lanús. Mas de toda forma, o que a gente percebe? A gente percebe que essa regularidade não é suficiente. É o que eu dizia. O torcedor, ele não quer um time competitivo. O torcedor não quer um time que chega. E para mim, ser terceiro colocado na Série A do Campeonato Brasileiro, pelo nível que a gente tem no futebol brasileiro e pelo equilíbrio que a gente tem, é um grande resultado. Mas a gente está vendo que no Atlético não é. No Atlético não é. E isso aí, eu fico vendo e claramente, tá? É uma bolha que a gente tem, que vai crescendo a partir aí de uma meia dúzia que utiliza a rede social querendo que o Atlético seja campeão todo ano, e não vai ser, cara. Não vai ser. De 71 a 2013, o Atlético ganhou 2 títulos de Copa Conmebol. Ganhou vários mineiros, mas título nacional ou internacional ganhou 2, em 92 e 97, tá? Então, é impressionante como que a gente vive em Minas Gerais um processo completamente diferente, cara. O Cruzeiro, ele une os cruzeirenses. O Atlético, ele divide os atleticanos. E aí as pessoas dizem, mas o Atlético, ele afastou a torcida. Afastou como? Construindo um estádio? Tá aí, o Atlético vai jogar domingo num estádio que é dele, contra o Betim, na estreia do Campeonato Mineiro. Então, é uma situação, ô Cirilo, que preocupa muito. Tá? Que preocupa muito, porque existe, tá, uma turma que acha que o sucesso esportivo é ser campeão. E é muito difícil ser campeão no futebol brasileiro. É muito complicado você ser campeão no futebol brasileiro. Cara, então, vamos raciocinar um pouquinho, tá? Vamos raciocinar um pouquinho e vamos ter a noção de que nesses anos todos aqui, eu me recordo perfeitamente da semifinal do Campeonato Brasileiro, por exemplo, de 1987, que o Atlético perdeu para o Flamengo no Mineirão, o Mineirão lotado, tá? O Flamengo venceu a Copa União, que a torcida do Atlético saiu muito chateada, mas depois 88 estava lá, 89 estava... Então, é uma situação que o torcedor do Atlético precisa ver a história do clube, tá? E eu acho que o torcedor do Atlético está perdendo a grande chance de participar de um processo de reconstrução. A era do saco sem fundo existiu. O time ganhou 2021, foi terceiro colocado em 2020, ganhou Supercopa, foi terceiro colocado em 2023. Agora é hora de construir a casa pela base. E construindo a casa pela base, mesmo assim, eu acho que o Atlético está fazendo uma bela janela, vai ter um bom time em 2026 e muito competitivo. Mas só que eu fico impressionado como a gente tem aí uma meia dúzia que cria uma bolha, como se tudo que o Atlético faz está errado, como se tudo que o Atlético tem é ruim, e como se o Atlético tivesse a obrigação de ser campeão de tudo, tá? Coisa que, por exemplo, o Palmeiras no ano passado não conseguiu. Ô Marques, como é que você encara, cara, essa discussão e esses pontos trazidos aí pelo Simões? De fato tá faltando apoio, tá exagerada essa questão? Como é que você encara isso tudo? Eu acho um início de temporada muito conturbado. O Atlético se desgastou e perdeu muita energia com discussões que, poxa vida, só te atrasam em relação à preparação, em relação a negociações, né? Se falou muito das questões do Hulk, né? E pouco se falou das contratações que, para mim, na minha opinião, também como a do Simões, têm sido muito boas, né? O Atlético trouxe o Renan Lodge, um atleta top. Era de seleção até outro dia. Né? Se fizer um bom início de temporada, vai estar no radar também, né? É uma posição carente ainda da seleção brasileira. Trouxe o Maicon, que é um cara experiente. Ontem, nas suas entrevistas, nas suas preliminares aqui, já
falando sobre o Atlético, a gente vê o grau de entendimento do cara, entendeu? Um atleta muito experiente, campeão da Copa do Brasil, sendo capitão de um time do tamanho do Corinthians. Não é para poucos não, né, Fabrício? Não. Ser capitão do Corinthians e trazer um atleta deste nível, desta envergadura, é para somar, é para mostrar também que você está forte no mercado e vai ter uma temporada bacana. Aí dá uma mudada nas contratações, traz um equatoriano, um ponta, o Minda, poxa, que já é uma ideia de SAF. Um atleta de 22 anos que você já projeta, se ele for bem aqui, é uma ideia de revenda futura, recurso para dentro do clube. Vitor Hugo da mesma forma, um atleta que o São Paulo conhece muito. Aliás, foi o São Paulo que o lançou lá no Flamengo, me parece, né, Henrique? Não sei. Mas é muito bem avaliado pelo treinador, né? Assim, muito jovem, com potencial incrível para brilhar aqui vestindo a camiseta do Atlético. Se confirmada a contratação do lateral direito. O Ângelo Preciado. Tem 27, mas também tá numa faixa boa. E assim como o Michael, que tem 28, Renan Lodge, 28. Ótimas contratações. Lucas Assad, que tá na pauta, é o chileno, 22 anos, da Laú. O Minda, essencialmente o Minda, um cara potente, um atleta que o Atlético estava buscando no mercado, potencial incrível de seleção equatoriana. A panelinha do Alan Franco tá chegando aí com tudo, né? Levantamento pro Simões, perdeu o tempo dele o sábado inteiro. É a primeira vez que um clube brasileiro vai ter 3 equatorianos no seu elenco disputando o Brasileirão? Pesquise. Vai mexer o doce. Olha lá, ele já tá querendo levantar. Cirilo, eu acho que o Atlético tá mexendo bem o doce, cara, entendeu? Só que se desgastou muito, se atrasou muito nesse início de temporada com uma falácia de fica, não fica. Aliás, essa questão ela precisa ser ultrapassada, Cirilo, quanto antes para o Atlético entrar de vez no ano 2026. Perdeu muito tempo nessas questões que só o desgastaram e deixaram um pouco atrasado aí. Mas as contratações têm sido boas, o trabalho, eu tenho certeza, deve estar sendo muito bom lá dentro da Cidade do Galo para se fazer um time forte na temporada. Para começar esse ano, Henrique, o ideal é que de fato haja união e a arquibancada também esteja presente. Não ponto Betim, né? Com todo respeito ao nosso querido Betim aí, mas não vai fazer diferença nenhuma ter 50 mil ou ter 2 mil, né? Faz, né? Não, o que eu tô dizendo assim, esse primeiro jogo não, mas eu tô falando de uma expectativa de uma temporada que vai ser absolutamente desafiadora, né? Com competições importantes, com uma remontagem, com uma reformulação e assim... Tem faltado paz, né? Tem faltado paz para que o projeto seja tocado da melhor maneira, né? Cirilo, até agradecer ao nosso Rivelli Nunes. Eu perguntei para ele aqui, tá lá na ativa, tá trabalhando, o Rivelli sempre dando atenção. 5.100 ingressos vendidos, tá? Para esse jogo, para essa estreia do Atlético no Campeonato Mineiro, com ingressos, né? Populares aí, R$ 24,90, né? O mais barato. E a oportunidade de quem não pode, né? Numas decisões que o ingresso tá mais caro, naquelas partidas de ingresso com preço mais alto, essas pessoas podem usar o Campeonato Mineiro, né? Para levar as crianças, para estar perto ali, conhecer os jogadores. Nessa história da grama que o Simões falou, a grama do vizinho, cara, é muito discrepante. Nós estamos falando de um Cruzeiro e Pouso Alegre que vai ter 40, 45 mil. E estamos falando de um Atlético e Betim na mesma cidade no dia seguinte que vai ter 5 mil. É muito discrepante. Muito Exatamente. discrepante. Então, faz o convite para a massa estar presente no domingo, empurrar o Galo, empurrar a garotada. E é o ano que está começando, né? É o ano que tem que começar diferente, pensando positivo, Cirilo. Quer notícia boa, Cirilo? Quero. Eu vou falar que é notícia boa porque eu torço sempre pela recuperação dos atletas e para ninguém machucar. E é um cara que custou muito caro para os cofres do Atlético. Júnior Santos, né? Foi a contratação mais cara do Atlético. Custou cerca de 50 milhões de reais. Infelizmente, não conseguiu entregar. Vai cair da cadeira aqui, Nossa Senhora. Você falou. O futebol tá tão bizarro. Não duvido. Não duvido. É isso. 28 jogos, 2 gols marcados. O último jogo foi em 27 de setembro contra o Mirassol. Júnior Santos está recuperado da lesão e passa a ser opção para o técnico Jorge Sampaoli. E não deve enfrentar o Betim, porque já passou pela fase de transição, mas tem que aprimorar a parte física. Mas é uma boa notícia envolvendo uma contratação que foi cara e que se gerou muita expectativa. Então volta ao Galo o atacante Júnior Santos, Cirilo.